Bom dia, irmãos. Meu nome é Esther, eu sou professora da EBD, eu estou professora, da EBD lá na Igreja Batista em Vila Emil, e hoje eu vou estar dando seguimento à nossa lição de EBD. Hoje é a lição 12, você que tem acompanhado os nossos estudos, hoje é a lição 12 da EBD. E o tema da nossa lição é um tema muito interessante, um tema que com certeza vai falar muito ao seu coração, que é um tema bem atual. E ele fala aqui, a vida após a morte. Detalhe, irmãos, não é uma pergunta, é uma afirmação. A vida após a morte. Mas antes de começarmos a falar sobre esse assunto, vamos convidar o Espírito Santo, que é o nosso professor, para que esteja aqui presente, ministrando aos nossos corações, falando a sua palavra e nos dando entendimento acerca dela. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te pedimos que em todo momento o Senhor fale conosco, ministra aos nossos corações. Tira de nós, Pai, tudo que atrapalha a entender a tua palavra. E fala aos nossos corações tudo aquilo que precisamos ouvir e sermos ministrados pelo Senhor nessa manhã. Fala conosco, Pai. Assim te clamamos, em um nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Queridos, a vida após a morte. Isso é uma alegria para nós. A nossa existência não termina aqui. Essa é a lição 12 e ela está baseada na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4. No capítulo 4, Paulo trata desse assunto com os Tessalonicenses, com os irmãos lá de Tessalônica. Esse é um dos textos que Paulo trata desse assunto, mas não somente nessa carta nós achamos esse assunto. Em vários textos na Bíblia, nós vamos achar referência a esse assunto aqui. Que assunto é esse? Ressurreição. A vida após a morte. E aí vamos colocar o nosso primeiro cartaz aqui. O primeiro cartaz é a introdução. Na introdução, nós podemos ler aqui, cremos na ressurreição dos mortos. Nós, cristãos, cremos na ressurreição dos mortos. Aleluia! Para começar esse assunto, a gente já começa também com uma afirmação. Nós cremos na ressurreição dos mortos. Por que nós cremos na ressurreição dos mortos? Porque o nosso Jesus ressuscitou. Irmãos, a imagem que eu escolhi para colocar aqui nesses cartazes é a imagem do túmulo vazio. Muitos pregadores usam isso nas suas mensagens. Que se você for procurar o túmulo de Maomé, tá lá, o túmulo de Buda tá lá, o túmulo de Allan Kardec tá lá, mas o de Jesus é um buraco vazio, é um local em memória, porque o corpo dele, os restos mortais, não estão lá. Ele ressuscitou. Aleluia! Esse é o diferencial. A vida após a morte. Nós acreditamos na ressurreição porque o nosso Deus ressuscitou. Nós vamos já deixar claro aqui no início desse estudo que nós não acreditamos na reencarnação. O que seria isso? Eu estou nessa carne, a minha alma, o meu espírito sai desta carne e vai para outra carne, vai habitar em outro corpo. Essa matéria aqui se desfaz e eu vou viver em outra matéria. Nós não acreditamos nisso. Não há base bíblica para isso. A Bíblia diz que ao homem está destinado uma só morte. E depois disso virá o juízo. Uma só morte. Não há base bíblica para a reencarnação. Então o que nós cremos? Na ressurreição.
Acreditamos que o nosso corpo será glorificado. E o que é um corpo glorificado? O estudo só está começando. Mais à frente nós vamos estar falando sobre isso. Corpo glorificado. Deus nos restaurará por completo. A matéria, o corpo, não é mal. Nada é mal. Deus transformará tudo. A glória de Deus nos transformará. Nós vamos estar falando disso ao longo do estudo. E com certeza eu creio, porque nós oramos em nome de Jesus, o Espírito Santo estará ministrando aos nossos corações sobre esse assunto. Não só a alma. Deus não está preocupado somente com a alma, não está atencioso somente com a nossa alma, nosso espírito, mas também com o nosso corpo. E então, segue-se a isso. Vamos ao ponto 1. Aleluia! Ponto 1. Sempre com a afirmação. A vida após a morte. Irmão, só o tema dessa lição já alegra o nosso coração, já traz esperança. Se a vida após a morte, essa vida aqui eu preciso vivê-la com preciosidade, porque é um presente de Deus, é um propósito de Deus, mas a minha vida não se esgota aqui. O propósito de Deus para mim não se resume só no aqui e agora. Há muito mais de Deus para mim e para você. Há muito mais de Deus para nós. Quando nós morrermos, não termina aqui. E aí alguns vão falar assim, quem é que já voltou da morte? Como você pode ter certeza disso? Houve alguém que já voltou da morte para nos dar essa certeza, para nos dar essa convicção. Nós não falamos da boca para fora, nós não falamos de coisas que nós não sabemos, mas falamos daquilo que temos convicção. Como é bom, irmãos, falarmos daquilo que temos convicção. E convicção dada pelo Espírito Santo de Deus, dada também por fatos históricos. Temos como falar sobre isso. Então vamos aqui. A vida após a morte. A ressurreição como suporte da fé cristã. Suporte da fé cristã. Lá no livro de Hebreus 6, versículo 2, o autor de Hebreus já fala que a ressurreição, ela é como que um dos elementos rudimentares da fé cristã. A igreja primitiva já tratava disso. Para eles não havia dificuldade nenhuma em falar sobre a ressurreição. Eles falavam sobre batismo, imposição de mãos, a ressurreição dos mortos, o juízo final. Então, isso já era um ponto passivo entre eles. Não havia aí discussão, dificuldade para entender essas coisas, porque a ressurreição dos mortos era ponto pacífico entre eles. Haveria ressurreição dos mortos. Paulo, quando vai pregar em Atenas, vocês lembram desse episódio? Paulo, quando vai pregar em Atenas, está lá em Atos 17, do 18 ao 32, quando ele vai pregar em Atenas, ele vai no Areópago e vê lá o espaço ao Deus desconhecido. E aí ele começa a pregar para os atenienses e fala, esse Deus desconhecido é o quem eu venho pregar. E aí ele fala sobre esse Deus, na mensagem que ele fala do Deus desconhecido, ele começa a falar também sobre ressurreição. Porque pregar o evangelho é falar da ressurreição. Não é só falar que o nosso Jesus nasceu, que o nosso Jesus veio, que o nosso Jesus morreu, mas é falar também e principalmente que ele ressuscitou, que ele está vivo. A mensagem do evangelho, ele está vivo, são as boas novas. Ele veio, ele cumpriu o propósito e ele está vivo. Tá lá quando Paulo fala em Atenas, está lá em Atos 17, no verso 31. Porque determinou um dia
em que julgará o mundo com rigor de sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu, Jesus. E quanto a isso, quer dizer o quê? Jesus, que ressuscitou, ele deu prova a todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Uns debocham, outros creem. Então, Paulo já diz assim, e quanto a isso, ele deu prova a todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Uns debocham, outros creem. E ali continuou pregando. Ali se dissipou, né? Um pouco foi embora, um pouco voltou e continuou ouvindo, e Paulo continuou pregando o evangelho. Mas o que nos importa dizer, sempre foi pregado a ressurreição. Sempre nos foi dito sobre a ressurreição. Isso não é assunto de agora. Isso não é uma filosofia. Isso não é algo que tenhamos inventado agora para acalentar os corações daqueles que partem. Não. Isso faz parte da fé cristã. O nosso Deus ressuscitou e nos ressuscitará com ele. O Pai que o ressuscitou fará o mesmo conosco. O Pai que o ressuscitou fará o mesmo conosco. Nossa esperança se baseia no fato de que Jesus ressuscitou. E porque ele vive, nós viveremos. Aleluia! Assim como o nosso Mestre vive, nós também viveremos. Esse é o plano do Senhor. A vida após a morte. Assim como o nosso Senhor Jesus está vivo, após a morte nós também viveremos. Vamos ver a referência? 1 Coríntios 6,14. Irmãos, é uma escola bíblica. Temos que ler a Bíblia, certo? Mas como tem alguns textos bíblicos, e é importante nós embasarmos esse assunto, trazermos bastantes textos para os irmãos estarem lendo, eu peço que vocês anotem os textos e depois vão em casa devagar, lendo, meditando na palavra. Eu não vou poder ter tempo para esperar cada um abrir, mas eu vou citar os textos. A versão que eu vou ler é a King James atualizada. Então eu vou lendo os textos, vou dizendo aonde estão localizados e vocês anotem. E depois vocês vão lendo com calma, tá bom? Então vamos seguir. Só para dizer, a Esther nem esperou abrir, é porque a gente tem horário, né? E tem vários textos aí que corroboram a nossa fé. E é importante, quando Paulo diz, quando alguém vos perguntar a razão da vossa fé, você saber dizer, você saber, eu creio porque creio. Você saber algo mais da sua fé. Vamos lá? Então, 1 Coríntios 6,14 diz assim, se Cristo não ressuscitou, olha o que Paulo diz aqui, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a nossa fé. A ressurreição, olha como esse assunto é importante. Olha como esse assunto é importante. Ele dizendo para os nossos irmãos de Corinto, que se Cristo não ressuscitou, tudo aquilo que estava acontecendo era falso. Era falso. Então, a nossa fé, a ressurreição, serve como suporte da nossa fé. Quando Paulo fala para eles, se Jesus não ressuscitou, isso aqui tudo é mentira, isso aqui tudo não passa de uma vã filosofia, Paulo está desafiando eles e explicando, não, Jesus ressuscitou. E o que eu tenho pregado para vocês é verdadeiro. Precisamos crer e entender com inteligência no que temos acreditado, saber no que temos acreditado. A cruz de Jesus decretou a morte da morte e seus efeitos. A cruz de Jesus decretou a morte da morte e seus efeitos. A ressurreição do Senhor,
quebrou o poder da morte. Glória a Deus. A ressurreição quebrou o poder da morte porque estabeleceu o poder de Jesus, o último inimigo a ser vencido. O Senhor já venceu. O último inimigo a ser vencido. O Senhor já venceu. Nós podemos ler isso lá em Apocalipse 20:14, que diz assim: então, a morte, olha a morte aí, a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. João, tendo a visão do Apocalipse, ele viu a morte e o Hades sendo atirado no lago de fogo. A morte já foi vencida, porque o nosso Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. Nós que servimos e seguimos a Cristo, também a venceremos. Também a venceremos. Essa vitória já foi outorgada a nós pelo sangue de Jesus. Aleluia! Os efeitos da morte não nos atingirão. Seremos ressuscitados. Mas isso eu vou falar mais à frente. Se tivermos vivos, nossos corpos serão glorificados. E aí vamos. A fé salva no Cristo crucificado e ressuscitado. Não é no mestre, no modelo, em alguém que tinha uma filosofia, mas é num Cristo crucificado e ressuscitado. Ninguém tinha essa mensagem para pregar, gente. Ninguém tinha essa mensagem para pregar. As pessoas tinham uma mensagem de uma fé numa pessoa elevada espiritualmente, de grandes pensamentos, de grande inteligência, mas uma mensagem naquele que morreu e ressuscitou. Não existe mensagem igual. Somente Jesus Cristo ressuscitou. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pelos séculos dos séculos. Ele foi ressuscitado para a nossa justificação. E sem a ressurreição, essa não aconteceria. Ele foi ressuscitado para a nossa justificação. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, como é bom falar dessas coisas. Irmãos, como é bom falar de vitória. Falar de ressurreição é falar de vitória. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte e nos garantiu a mesma vitória. E nos deu a promessa da mesma vitória. Permaneçamos firmes. Vale a pena, sim, irmãos, vale a pena. Um pouquinho de água aqui. Terceiro ponto, a ressurreição de Cristo é a pilastra da fé cristã. É mais ou menos a mesma coisa do tópico 2. É o suporte da fé cristã, a ressurreição, porque é o que nos dá suporte. Porque todos os profetas daquela época falavam, até confundiam ele. Isso aí pode ser um outro movimento. Isso aí pode ser um outro falando que é Cristo. Quantos apareceram na época de Jesus se autodenominando Cristo? Quantos apareceram? Mas nós temos a evidência da ressurreição. Só ele ressuscitou. Claro que não é só essa evidência, né? Ele curou cegos de nascença. Ele ressuscitou outros mortos. Coisas que só o Cristo faria. Ele cumpriu as profecias a respeito dele. Mas outros cristos, como outras pessoas que se intitulavam Cristo, na época de Jesus, estavam ali dizendo que eram o Cristo. Mas não eram. Só ele ressuscitou. Só ele cumpriu toda a profecia a seu respeito.
Ele ressuscitou. Por isso nós podemos dizer que a ressurreição de Cristo é a pilastra da fé cristã. Nenhuma outra religião vai poder falar isso para você. Nenhuma outra religião vai poder dizer que o seu Deus, que o seu líder ressuscitou. Somente Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. 17 livros do Novo Testamento falam da ressurreição. E 10 outros livros falam da ressurreição de forma implícita. Negar a ressurreição como um evento que vai acontecer para todos nós no final dos tempos é como deturpar a fé. Agora eu já não falo da ressurreição de Cristo, mas da nossa ressurreição. Negar a ressurreição de todos nós, que vai acontecer com a segunda volta de Cristo, é como deturpar a fé cristã. Paulo escreveu isso lá para Timóteo, 2 Timóteo 2,18, e diz assim: eles se desviaram da verdade, mentira! Eles se desviaram da verdade, proclamando que a ressurreição já aconteceu, e com isso corromperam a fé de alguns. Paulo orientando a Timóteo, presta atenção, Timóteo, há pessoas dizendo que a ressurreição já aconteceu, mas não aconteceu. A segunda vinda de Jesus ainda não aconteceu. Eles estão causando confusão no meio da igreja. E aí o final diz, e com isso corromperam a fé de alguns. Irmãos, como é importante ler a Bíblia. Jesus deixou isso bem claro para a gente, que haveria joio no meio do trigo. Quantas pessoas no nosso meio falando mentiras, falando falácias, sofismas, palavras que são mentirosas, e não é diferente, no tempo de Paulo isso já acontecia. E aí Paulo orienta Timóteo, olha, com isso corromperam a fé de alguns. Algumas pessoas que não têm a fé alicerçada na palavra de Deus, quando escutam algumas mentiras, algumas meias verdades, porque dificilmente Satanás vai se apresentar com uma mentira. Ele vai se apresentar com uma mentira com aparência de verdade. E aí coloca dúvida na sua mente, você começa a ficar em dúvida, daqui a pouco acontece o que aconteceu com aqueles irmãos, como Paulo falou, corromperam a fé de alguns. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Nunca foi tão necessário ouvir a palavra de Deus. Quantas mentiras inseridas no meio da palavra. Mas você só vai ter ciência disso se você ler a palavra. E aí você vai dizer, não, isso não está na palavra. Não, isso aí está estranho. Eu vou ler melhor, eu vou pesquisar melhor. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus que está em nós confirma se aquilo vem do Espírito ou não. Mas precisa ler, precisa tirar um tempo, precisa dar prioridade às coisas do Senhor. Então, eu não tenho tempo. Querido, você sabe que você tem tempo. Temos tempo para tantas coisas. Tudo que é prioridade na tua vida, você tem tempo. Se você colocar a palavra de Deus como prioridade, você vai ter tempo. E aí você não vai ser enganado. E a sua fé não vai ser corrompida, como de alguns que estavam sob os cuidados de Timóteo naquele tempo. Paulo, curiosamente, não dá provas, não se preocupa, nos textos dele, em dar provas sobre a ressurreição de Cristo. Sabe por quê? Paulo não costumava dar provas sobre a ressurreição. Ele falava sobre a ressurreição, mas não se preocupava em provar a ressurreição de Cristo, porque era um fato notório.
Os contemporâneos de Jesus viram ele andando, viram que ele foi crucificado e viram ele andando no meio das pessoas. Gente, mais uma vez eu falo, Bíblia, não foram só os 12, os 11 no caso, que viram Jesus ressuscitado. Mas mais de 120 pessoas, e ele ficou um tempo andando sobre a terra, ressuscitando, fazendo obras, antes de ser assunto aos céus, antes de subir aos céus. Muitas pessoas viram eles, viram Jesus ressuscitado. É como se Paulo falasse assim, se você não crê, pergunte aí, ó, pergunte ali, ele vai dizer que viu, Era um fato notório, não era novidade, não era uma coisa impossível. Hoje, nos nossos dias, nós cremos pela fé, porque nós não vimos, mas naquele tempo, ele poderia falar, ó, tem gente aí que viu, que pode confirmar. Tem gente aí que andou com Jesus e viu ele ressuscitado. E tocou nele, e conversou com ele, e viu ele ressuscitado. Eu não preciso provar nada, porque essas pessoas são testemunhas de que ele ressuscitou. É verdade, ele ressuscitou. E não é uma testemunha, 2 testemunhas. São várias testemunhas. E por algum tempo Jesus ficou andando sobre a terra, para que todos vissem que ele ressuscitou. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus é uma pessoa, o autor escreve aqui, Jesus é uma pessoa que viveu, morreu, ressuscitou, foi levado aos céus e voltará para julgar vivos e os mortos. Vivos e mortos. Essa também é uma parte do retorno de Jesus. O julgamento final. Irmãos, é falar sobre a volta de Jesus, falar sobre a ressurreição de Jesus, falar sobre a nossa ressurreição, falar sobre o julgamento final em uma aula de EBD de 40 minutos, de 50 minutos, é impossível esgotar esse assunto. É um assunto muito, muito profundo. Nos seminários existem a matéria de escatologia. Pessoas se especializam em estudos sobre doutrinas dos últimos dias. E uma delas é a volta de Cristo, a ressurreição, a ascensão da igreja e por aí vai. Então, mas esse pouco que nós estamos conversando, esse pouco que nós estamos falando, já Deus dará luz, Deus trará luz e trará entendimento para você, para que você tenha entendimento do que acontecerá nos últimos dias. Algumas coisas que acontecerá nos últimos dias. Deus trará entendimento e convicção, caso você ainda não tenha, de que há vida após a morte. Há pessoas que choram desesperadamente. Meu ente querido está lá na chuva, sepultado, chorando. Irmãos, tá não. Está com o Senhor. Aqueles que são de Cristo estão com o Senhor. Porque há vida após a morte. As coisas não se resumem no aqui e no agora. Está muito para além disso. Nosso Cristo não está morto. Por que eu falo com ele? Tem aquele adesivo, né, que a gente vê nos carros. Jesus não está morto. Falei com ele há pouco, né? É por aí. Jesus não está morto. Falei com ele há pouco. A ressurreição como suporte da fé cristã. Vamos para o próximo ponto? Aleluia! Próximo ponto. Como será? Como será? Afirmando a vida após a morte. Como será? Então, como se dará essa vida após a morte que nós estamos falando?
Bom, a vida após a morte, como será? A ressurreição geral será a partir de um toque de trombeta. Ah, Jesus, oh dia maravilhoso! Nós cristãos ansiamos por esse dia, ansiamos pelas bodas do Cordeiro, por nos encontrarmos com o nosso Senhor. Então, num momento, tá em primeira... Vamos acompanhar aqui. Antes de ler esse ponto aqui, eu queria que vocês anotassem aí 1 Coríntios 15, 52, que diz assim, olha que texto maravilhoso. Num momento... Num abrir e fechar de olhos. Fecha aí e abre seus olhos. Rápido. Rápido. Fração de segundos. Num abrir e fechar de olhos. Ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptível. E nós seremos transformados. Oh, aleluia. Como será? Os mortos ressuscitarão primeiro e virão com Cristo ao encontro dos vivos. Aleluia, essa é a ressurreição. Haverá o som de trombeta num momento, num abrir e fechar de olhos, numa fração de segundos. Numa fração de segundos, ouviremos o som da trombeta, o arcanjo tocando o som da trombeta. E aí, os mortos virão primeiro. Um pouquinho de água. Os mortos ressuscitarão com Cristo e virão com o Senhor. Ressuscitarão com Cristo. Eu falando essa aula, olhando para o meu filho, falei, isso aqui não é um apocalipse zumbi, né? Não vai vir aqueles corpos depauperados, não. Pelo amor de Deus, todo mundo com corpo glorificado. E o que é corpo glorificado? Corpo com glória, um corpo transformado. Aleluia! Deus tem o melhor para mim e para você. Virão esses que dormiram primeiro no Senhor com corpo de glória, com corpo transformado. Eles virão primeiro com o Senhor, os mortos ressuscitarão primeiro e virão ao encontro de quem estiver vivo. Então, primeiro acontecerá o ressurgimento daqueles que estavam mortos e terão com Jesus, né, os crentes que estavam em Jesus, e teremos um encontro com os que estavam vivos, Que os que estivermos vivos, vamos ler em Tessalônicas. Vamos ler lá em 1 Tessalonicenses 4, 15, 16 e 17. 3 versículozinhos. Afirmamos a todos. Lembra que essa versão é a King James atualizada que eu estou lendo. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Quer dizer, primeiro os que dormem no Senhor, primeiro os que já morreram. 16. Pois dada a ordem, glória! Pois dada a ordem, a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Para sempre. Então, primeiro ressuscitarão os que dormem no Senhor e virão com ele com o seu corpo transformado. E se encontrarão conosco os que estivermos vivos. E nós teremos o nosso corpo transformado. Porque não é esse corpo que vai subir com o Senhor. O nosso corpo, os que estiverem vivos, terão também seus corpos transformados, glorificados. E estaremos com o Senhor
para sempre. A ressurreição de Jesus coloca o mundo também sob juízo. Nós sabemos, a gente sempre escuta aí o dia do juízo final. Isso, é isso mesmo. O dia do juízo final. E aí a ressurreição coloca o mundo sob juízo. Seu retorno trará galardão para aqueles que serviram ao Senhor e colocará um ponto final na história daqueles que foram infiéis, que deturparam a palavra do reino. Haverá um juízo. Nós sempre soubemos disso. Pode ser através da pregação da palavra de Deus, de piadas na televisão, de filmes que ficavam rindo. O fato é que a humanidade sempre soube que haveria o dia do juízo final. Haveria o dia de prestarmos contas ao Senhor. O dia em que diz a palavra que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará, completa em casa, que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Esse dia chegará. O dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É o dia do juízo final. Irmãos, tanta coisa acontecerá. Tanta coisa acontecerá. Quer você creia, quer você não creia, quer alguém que passe aí pela sala agora, escute essa palavra e fala besteira, bobeira. Isto não vai impedir de que a volta do Senhor aconteça. Se você disser, olha, eu não creio que se eu soltar essa maçã aqui, se você segurar uma maçã na mão aqui e disser assim, eu não creio que se eu soltar essa maçã ela vai cair. Solta a maçã para tu ver. Ela vai cair. Isso não impede as leis da física. Não impede seu pensamento positivo, sua força do pensamento. Não vai impedir. Então, se a pessoa disser, eu não creio que isto vai acontecer, isto não vai impedir que a volta de Jesus aconteça. Isto não vai impedir o juízo final. E aí vai se cumprir o que o Senhor Jesus falou conosco lá em Mateus 13, do 41 ao 43, eu botei aqui. Acontecerá o que Jesus anunciou em Mateus 13, 41 e 43. Você pode ler na sua casa também. Mateus 13, ele diz, o Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ceifarão do seu reino tudo o que causa tropeço e todos os que praticam o mal. 42, eles os lançarão na fornalha ardente, e ali haverá pranto e ranger de dentes. 43, então os justos reluzirão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o tesouro escondido. Dia do juízo final. Haverá um dia de prestação de contas. Haverá o dia em que o joio definitivamente será separado do trigo. E só o trigo irá para o reino do Pai. O trigo vai ouvir o quê? Vai ouvir o que está escrito lá em Mateus 25, 14. Dia de alegria. Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas dia de tristeza também, para aqueles que vão ter que ouvir, apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E eu coloquei aqui, como será para você? Nós estamos numa aula de EBD, mas sempre há uma oportunidade para falar do amor de Deus. Ainda há tempo de escolhermos, a trombeta ainda não soou. Pode soar daqui a alguns segundos, mas nesse momento não soou. Então ainda há tempo de você escolher o que você quer ouvir. Vinde, benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim para o fogo eterno. Preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para você. Não foi preparado para você.
Deus quer que você esteja com Ele. Vamos dar continuidade? O que acontecerá? Quando Cristo retornar, os cristãos que morreram ressuscitarão e virão com Ele. Isso eu já falei para vocês, que quando Cristo retornar, haverá aquela som da trombeta, né? Primeiro ressuscita quem já estava morto, quem já estava dormindo com o Senhor. Ressuscitarão com corpos glorificados, estarão com Cristo e eles virão ao nosso encontro. Os cristãos que estiverem vivos terão seus corpos transformados, glorificados. 1 Coríntios 15, 42. Nesse ponto aqui que eu quero meter. Corpos glorificados, corpos transformados. E aí a gente pode perguntar, que glorificação é essa? Que corpo é esse? Que negócio é esse? Como é que vai ser isso? Paulo pode explicar para nós, né? Ele disse que traremos a imagem do homem celestial. E João disse que seremos semelhantes a ele. Seremos semelhantes a ele. Irmãos, não deixa que nada venha pousar na sua mente para deturpar a palavra de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você não vai ser transformado num ET. Quando seu corpo for glorificado, vai ter glória no seu corpo. Vai ser tirado do seu corpo o pecado. Vai ser tirado do seu corpo aquilo que é corruptível, aquilo que mancha, aquilo que traz a morte, aquilo que traz a destruição. E nós seremos semelhantes ao Senhor. O Cristo ressuscitado não era um espírito, mas era um corpo vivo. Lembra, irmãos? Está lá nos evangelhos, Lucas 24, vários evangelhos retrataram Jesus ressuscitado, como ele era. As pessoas o reconheciam. Parecia uma assombração, parecia um ser de outro mundo. Não! Era o mesmo Cristo, só que glorificado. Ele não era mais mortal, ele agora era imortal. Aquela corruptibilidade, aquilo que era corrupto, aquilo que estava na nossa carne, que tendenciava ao pecado, foi retirado. E é isso que vai acontecer conosco. A ressurreição é do corpo que será transformado. Nós não seremos corruptos como o nosso corpo atual. Nós não seremos uma energia. O autor colocou aqui, nós não seremos uma energia cósmica, almas desencarnadas, mas seremos corpos glorificados, imortais como os anjos. Corpos imortais. Corpos cheios da glória de Deus. O que é corrupto em nós, o que nos destrói, será tirado de nós. E nosso corpo será incorruptível. Venceremos a morte, seremos transformados à semelhança dele. À semelhança dele. 1 Coríntios 15, vou ler para vocês 42, 3 versículos, 42, 43 e 49. Assim será como a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível, ressuscita imperecível. É semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, porém ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, contudo ressuscita num corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim como obtivemos a imagem do corpo terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. E ele termina dizendo, todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Irmãos, isso é tremendo. Todos nós seremos transformados. E ele fala aqui, Cristo é ressuscitado,
nós também seremos ressuscitados. Seremos como os anjos. Há muitas perguntas que não foram esgotadas aqui. Mas é como eu falei, escatologia é um estudo, é uma doutrina que é uma matéria de seminário e que leva muito tempo para se estudar. Mas deu para que a gente entendesse que haverá uma ressurreição, que a segunda volta do Senhor acontecerá e nós nos encontraremos com Ele. Nosso corpo será transformado. Nós não seremos uma energia cósmica, mas o nosso corpo será transformado. E aqueles que dormem serão ressuscitados pelo Senhor e virão com Ele e precederão aqueles que estão vivos. E todos iremos aos céus. Irmãos, eu queria ler com vocês o último texto, 1 aos Coríntios, 15, 53. Pois é imprescindível que esse corpo que perece se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. Oh, você é imortal, querido! Vou ser imortal! Se vista de imortalidade. E o que é mortal seja revertido de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita. Devorada, pois, foi a morte pela vitória. E o 55 diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Esse texto é 1 Coríntios 15, 53 ao 55. Glória a Deus, glória a Deus. Ah, que lição alegre, que lição memorável. Que lição memorável. Parece que a gente está falando de morte, estamos falando de coisa triste. Não, estamos falando de alegria. Estamos falando de ir para o céu, de encontrarmos o nosso Senhor. Eu fui presenteada com essa lição. Como eu gosto desse assunto. A conclusão é que Jesus Cristo vai retornar. E temos que ter ciência disso. Paulo diz: não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dessas coisas. Jesus Cristo vai nos ressuscitar. Jesus Cristo vai voltar. A segunda vinda de Jesus é real. Estas palavras devem gerar consolo em cada cristão. Não desespero, ansiedade, mas consolo. O verso 18 diz assim, 1 Tessalonicenses 4, 18, diz assim: consolai-vos, portanto, uns aos outros com essas palavras. Consolai-vos porque vocês se encontrarão com Cristo, assim como Ele ressuscitou e o corpo dele agora é glorificado, de vocês também serão. E nós estaremos com Ele para sempre. Consolai-vos com essas palavras. E o último ponto, a segunda vinda de Jesus é motivo de louvor e não de temor. Apocalipse 22, 20. Olha o que João escreveu. Aquele que dá testemunho destas palavras afirma. Quem é que dava testemunho das palavras de João? O próprio Jesus. E aí ele diz assim: aquele que dá testemunho destas palavras afirma: com certeza venho rapidamente. Com certeza venho rapidamente. Amém? Vem, Senhor Jesus. João confirma, concorda com ele e diz: amém. Vem, Senhor Jesus. Que hoje nós, como igreja, possamos dizer: amém. Vem, Senhor Jesus. Que a noiva possa dizer: amém. Vem, Senhor Jesus. Maranata. Oh, glória a Deus. Que nosso coração esteja alegre, aguardando o retorno do nosso Senhor, preparado, aguardando o retorno do nosso Senhor. Suas palavras não mudam, sua palavra não cai, nenhuma das suas palavras falta vazia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que você tenha um domingo de paz. Vamos agora aguardar o início da pregação e que o Senhor possa continuar enchendo seu coração com a palavra dele, com a alegria dele. Deus te abençoe. Deus te abençoe e abençoe a sua família. Fique com Deus.